Então, turma, para encerrar o nosso estudo com relação ao crime de extorsão, vamos falar das majorantes do crime e das 5 circunstâncias qualificadoras previstas no 158, tá? Vamos lá. A primeira majorante está prevista no parágrafo 1º do 158 e diz que o crime, quando for cometido por 2 ou mais pessoas, vai ter um aumento de pena de 1/3 até a metade. Sem maiores indagações, basta que você se lembrem que no furto nós tínhamos essa previsão, porém como qualificadora. No roubo nós também tínhamos essa previsão, porém como majorante. E aqui também é uma forma majorante de pena. E há uma corrente aqui, inclusive defendida pelo professor Rogério Sanches Cunha, que diz que para a incidência da majorante, essa extorsão, diferentemente do que ocorre no roubo, só será majorada se houver, no mínimo, 2 ou mais pessoas executando o crime. Então, não se computam os partícipes aqui, como a gente contava no furto e no roubo. Aqui tem que ser 2 pessoas, de acordo com o professor Rogério, executando a extorsão, no caso, constrangendo a vítima para obter a vantagem econômica indevida, tá? A segunda majorante aqui do parágrafo 1º é o emprego de arma. Pessoal, aqui eu peço a atenção de vocês. Então, o artigo 157 tinha uma redação anterior à lei 13.654 de 2018 e previa lá no seu parágrafo 2º, então, do 157, no crime de roubo, um aumento de pena quando o crime fosse exercido com emprego de arma. Mesma redação desse nosso atual 158 aí, parágrafo 1º, que fala que aumenta-se a pena de 1/3 até metade se o crime for cometido com emprego de arma, tá? Era isso que dizia lá no 157, antes dessa lei que eu mencionei para vocês. Bom, houve uma alteração legislativa lá no 157 e foi incluída a majorante do emprego de arma de fogo, sendo revogado o dispositivo que falava simplesmente em arma. Como vocês devem se lembrar, com essa alteração legislativa, passou a ser majorado o crime de roubo somente com o emprego de arma de fogo e não mais com o emprego de arma de outra natureza, né? Então, cometer um roubo com uma faquinha deixou de ser majorante e cometer com uma arma de fogo continuou sendo majorante, porém aumentou mais, teve um aumento num percentual maior na pena, tá? Posteriormente, em 2019, ano passado, essa primeira lei é de 2018, 13.654, e depois, com o pacote anticrime, lei 13.964, de 2019, foi novamente alterado o artigo 157 e aí foi incluída a majorante do emprego de arma branca, tá? Então, qual é a situação no roubo hoje? A gente tem roubo majorado por emprego de arma de fogo, e não se esqueçam que tem arma de fogo de uso permitido, que tem um aumento, e tem arma de fogo de uso restrito ou proibido, que tem um aumento maior, né? E também tem a majorante do emprego de arma branca. A arma branca entra canivete, faca, facão, né? Entra foice, navalha, faca de cozinha, tudo aquilo que possa ser identificado como arma branca, tá? Objetos pérfuro-cortantes, né? Agora, aqui no 158 não houve nenhuma alteração. O legislador esqueceu, assim, é um cochilinho, como tantos outros que acontecem, vocês sabem, vocês já estão acostumados a me ver falar em cochilo do legislador, né? O legislador não alterou o 158 no que diz respeito à arma. Então, senhores, o que a gente tem que entender é que aqui prevalece o entendimento de que essa arma aqui do parágrafo 1º do artigo 158 é a arma lato sensu. Pode ter até um taco de beisebol aqui como arma, tá? Qualquer tipo de instrumento que seja capaz de fazer com que a vítima, né, deixe de se opor àquela ação que o autor está praticando aqui, então, mas óbvio que tem que ser um instrumento que possa pôr em perigo a integridade física dessa vítima, né? Então, a gente vai ter que ter uma análise aí do que configurar um pedaço de pau, uma pedra, um caco de vidro, uma tesoura, como eu falei antes, uma navalha, uma foice, um guarda-chuva, um pedregulho, né? Alguma coisa que ofenda com maior intensidade a integridade física da vítima vai ser considerada arma no sentido lato para fins do parágrafo 1º, tá?
Pergunto pra vocês, arma de brinquedo entra aqui como majorante ou não? No roubo, arma de brinquedo servia para configurar o crime de roubo? Servia. Servia para majorar no crime de roubo? Não servia, tá? Por quê? Porque a arma, ela tem que ter capacidade, a arma de fogo, capacidade para gerar uma maior ofensa à integridade física da vítima. A arma de brinquedo não ofende de forma nenhuma, né, a integridade física da vítima, portanto, ela serve para configurar o roubo, sim, sem dúvida nenhuma. Ninguém vai olhar para o cano da arma de brinquedo e perguntar para o autor do crime se aquilo ali é uma arma ou não, né? Então, ela serve para configurar a grave ameaça, porém ela não serve para majorar o crime de roubo e aqui também não vai servir para majorar o crime de extorsão, ok? Dando sequência à nossa análise aqui, quando o parágrafo 2º fala que se aplica a extorsão praticada mediante violência, o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior, vocês anotem aí, vide observações já referidas no crime de roubo qualificado no parágrafo 3º do 157, inciso 1 e 2. Tudo que a gente disse lá, a gente transporta para cá. Então, todas as nossas observações lá no crime de roubo servem aqui para extorsão qualificada pela lesão corporal grave e pela morte da vítima, que nós chamávamos lá no roubo de latrocínio, ok? E, além disso, nós temos 3 outras qualificadoras previstas no parágrafo 3º, tá? Vamos lá, a primeira delas é o que a gente chamava de sequestro relâmpago, né? Então, ao invés de tipificar a conduta lá no 157, inciso 157, deixa eu voltar lá, 157, parágrafo 2º, inciso 5º, que falava lá, se o agente mantém a vítima em seu poder restringindo sua liberdade, lembram? Ao invés de a gente tipificar o sequestro relâmpago lá, a gente vai tipificar o sequestro relâmpago aqui nesse parágrafo 3º do 158. Por quê? Porque o 158 diz, se o crime é cometido mediante restrição da liberdade da vítima e mais, essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica. A pena é de reclusão de 6 a 12 anos, tá? Então, vamos voltar, por exemplo, do sequestro relâmpago. Quando eu aponto a arma para a cabeça da vítima e obrigo ela a ir para o banco para pegar a senha e sacar o dinheiro, essa restrição da liberdade da vítima não é necessária para a prática do crime? É, né? Então, essa restrição entra aqui como uma qualificadora do crime de extorsão, tá? Quando essa restrição for necessária para a obtenção da vantagem indevida, vantagem econômica, obviamente, então nós teríamos essa qualificadora aí com a pena de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa, ok? Agora, pode acontecer que eu restrinja a liberdade da vítima e dessa restrição da liberdade da vítima ela acabe se lesionando gravemente, ou então ela acabe morrendo, tá? Percebam que lá no latrocínio dizia-se da violência resulta lesão corporal grave ou morte. Aqui não. Aqui diz se o crime é cometido mediante restrição da liberdade da vítima e resulta lesão corporal grave ou morte. Não fala da violência. Então a gente pode imaginar aí que qualquer situação que esteja no contexto da extorsão praticada mediante restrição da liberdade da vítima, por exemplo, vai levar a vítima lá para sacar o dinheiro lá do banco e amarra a vítima, bota um saco na cabeça da vítima e acaba se excedendo aí ou tranca de forma que a vítima fique sem respirar e morra asfixiada, tá? A gente vai ter aqui uma hipótese qualificadora aqui do parágrafo 3º, ou então a vítima bate com a cabeça, vai no porta-malas para ir lá sacar o dinheiro e bate com a cabeça e dá um traumatismo craniano, fica gravemente ferida, né? Vai incidir aqui nessa qualificadora do parágrafo 3º aí também. O que eu tô aqui pensando é que eu não disse para vocês uma coisa bem importante, que é o seguinte, tá? Ó, eu posso ter o 157, o roubo, parágrafo 2º, inciso 5º, então, quando a restrição da liberdade da vítima não for necessária, for uma mera maldade, a gente já falou disso, tá?
Mas eu posso ter então o 158 quando essa restrição da liberdade da vítima for necessária, vou ter o 158 parágrafo 3º, mas a gente pode também ter um outro crime, que é o 159, quando ocorre a restrição da liberdade da vítima, tá? Mas essa restrição é a forma como o autor do crime vai fazer, é a forma utilizada pelo autor do crime para pedir para uma terceira pessoa um resgate. Então, o próximo crime que a gente vai trabalhar na sequência é a extorsão mediante sequestro. E aí vocês vão ver que o autor do crime vai pedir para uma terceira pessoa pagar essa vantagem econômica. Então, a restrição da liberdade da vítima vai ser a forma como o indivíduo vai usar para obter essa vantagem econômica aí mediante o pagamento de um resgate. Então, anotem aí que nós poderemos ter o artigo 159 também, quando houver uma restrição da liberdade da vítima, tá? Uma outra coisa que eu preciso dizer para vocês, que a gente ainda não falou, que antes de encerrar a aula aqui, eu ainda preciso falar da questão da hediondez do artigo 158, quando é que ele é hediondo ou não, mas eu não falei para vocês no vídeo anterior, me perdoem, ficou faltando um item. Se vocês estivessem na aula ao vivo, vocês me diriam, prof, a consumação é tentativa, né? Fiquei devendo para vocês a consumação é tentativa, então vamos falar dela agora, tá? Esse crime previsto no artigo 158, ele é considerado pela doutrina majoritária como um crime formal. O que significa isso? Que basta para o crime se consumar o constrangimento mediante violência ou grave ameaça com a intenção de obter a vantagem econômica, mesmo que o autor não aufira essa vantagem econômica. Essa vantagem econômica fica como mero, caso ela seja obtida, como mero exaurimento do crime, tá certo? Então, o crime se consuma quando há o constrangimento da vítima mediante violência ou grave ameaça com a finalidade de obter a vantagem econômica indevida, tá? Se a vítima vai fazer ou deixar de fazer ou tolerar que com ela se faça alguma coisa, pouco importa para fins de consumação do crime. O crime se consuma, vou repetir, com o constrangimento, desde que esteja provado qual era o intuito do agente, obviamente, tá? Tem uma corrente minoritária que fala que o crime é material, porém, com a edição da súmula 96 do STJ, essa questão ficou dirimida. A súmula 96 do STJ vai dizer que, só me dê um minutinho para eu localizar a súmula, ela vai dizer que, atenção, o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida, tá? Então, é um crime formal, entendimento amplamente majoritário, sumulado pelo STJ, súmula 96. Agora sim, vamos para a última observação com relação ao crime de extorsão, que é a questão da hediondez ou não da conduta prevista. Pessoal, é o seguinte, o legislador andou alterando novamente, né? Nem sei mais quantas vezes, tem que contar, tem que dar uma olhada lá na lei 8072 de 90, que é a lei dos crimes hediondos. Vocês têm que fazer uma pesquisa lá e dar uma olhadinha quantas vezes a lei foi alterada. Foram muitas e muitas e muitas vezes, tá? E ela foi alterada novamente para inclusão de algumas figuras que não constavam como hediondas, e que passaram a ser, então, a partir do pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019, tá? Vou fazer um cenário aqui para vocês entenderem o contexto, tá? Vamos lá. Antes do pacote anticrime, nós tínhamos somente o crime de latrocínio, no caso do roubo, previsto como crime hediondo. As demais figuras do roubo não eram crimes hediondos. Vocês já viram lá na aula do crime de roubo que, com o pacote anticrime, houve a inclusão de outras figuras também como hediondas no que diz respeito ao crime de roubo. Isso está previsto no artigo 1º, inciso 2, da Lei 8072 de 1990. Agora, com relação ao crime de extorsão, está no inciso 3 do mesmo artigo 1º da Lei 8072 de 90, e o inciso 3 diz o seguinte, de acordo com o artigo 1º diz, são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados. E aí vem o inciso 3. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte, tá? E entre parênteses diz,
158, parágrafo 3º. Então, ninguém tem dúvida nenhuma de que o crime de extorsão é hediondo quando estiver presente uma das 3 qualificadoras do parágrafo 3º. Ok, tranquilo, é isso aí. Essa é a redação da Lei 13.964 de 2019. Muito bem. Qual é a dúvida, então, se está tudo tão claro na lei, com a nova redação pela Lei 13.964 do pacote anticrime? A dúvida é a seguinte: antes dessa lei, do pacote anticrime, era considerada hedionda a figura da extorsão qualificada pela morte. E entre parênteses dizia 158, parágrafo 2º. Ou seja, o latrocínio era crime hediondo para o roubo, assim como a extorsão qualificada pela morte, que a gente lembra que a gente remete, na extorsão qualificada pela morte, a gente usa a pena, inclusive, do latrocínio, 20 a 30 anos, né? Então, nós tínhamos essa figura como hedionda antes da lei nova. A extorsão qualificada pelo resultado morte. 158, parágrafo 2º, tá? Esse era o crime que era hediondo. E o crime do parágrafo 3º do 158, havia muita discussão se era hediondo ou não, porque a lei não estabelecia dessa forma. A lei dos crimes hediondos não colocava o parágrafo 3º no seu rol, o parágrafo 3º do 158, como sendo hediondo. Então, isso gerava muita controvérsia doutrinária. Agora, o legislador incluiu expressamente o parágrafo 3º, mas revogou o parágrafo 2º no que diz respeito à extorsão qualificada pela morte. Então, qual é o dilema agora? O novo dilema. Não bastasse o que a gente tinha antes, agora a gente passou a ter um novo dilema. A extorsão qualificada pela morte da vítima, que tem pena de 20 a 30 anos, que equivale ao latrocínio, não é mais considerada hedionda pela lei dos crimes hediondos. E, em contrapartida, a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, que tem pena, vamos voltar lá para vocês relembrarem a pena, uma pena menor do que 20 a 30, tem uma pena de 6 a 12, e depois, aquela que resulta lesão corporal grave, vai ter uma pena de 16 a 24, tá? Essa também é hedionda. Mas aquela extorsão que não está qualificada pela restrição da liberdade da vítima, que está prevista no parágrafo 2º do 158, voltem lá para ver, aplica-se a extorsão qualificada mediante violência, o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Qual artigo anterior? O 157, que a gente já estudou. Ou seja, se da violência resulta lesão corporal grave, 7 a 18 anos e multa, 7 a 18 anos de reclusão, tá? Essa figura não era hedionda. O que era hediondo era a extorsão qualificada pela morte, que é o inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 157, que diz: se da violência resulta morte, a pena de reclusão de 20 a 30 e multa. Isso era antes hediondo, uma conduta hedionda. Agora, com a alteração da lei dos crimes hediondos, isso deixou de ser hediondo, mas passou a ser hediondo uma conduta que tem uma pena menor, que é a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima. Já vimos que a pena para esse caso é de 6 a 12 anos de reclusão, além da multa. Então, ficou desproporcional. O legislador perdeu a chance de organizar essa bagunça lá na lei dos crimes hediondos. Se vocês forem olhar lá, ela está toda recortada, ela virou um patchwork jurídico, a lei dos crimes hediondos. De tanto recorte e cola que tem lá na lei dos crimes hediondos. Está toda ela desfigurada e recortada, né? Mas vai ter essa confusão agora para a gente entender aqui, e a lei dos crimes hediondos deixou claro que somente o parágrafo 3º do artigo 158 é que passou a ser figura hedionda, tá? Com isso, a gente termina o estudo do artigo 158 e na nossa sequência dos vídeos eu vou gravar para vocês, então, o estudo do artigo 159, extorsão mediante sequestro. Até breve!